Diante de mais um avanço russo, tropas ucranianas decidiram recuar da região norte do país. Além disso, os Estados Unidos autorizaram, pela primeira vez desde o início da guerra, que a Ucrânia utilize suas armas americanas, em ataques contra a Rússia. Se você quiser entender esses e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça aí sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, na quarta-feira, dia 15, a Ucrânia, portanto, anunciou a retirada do seu exército em áreas da frente norte de batalha com a Rússia. A Rússia tem avançado muito na região norte, tenho comentado isso em outros vídeos. Em função disso, Volodymyr Zelensky cancelou viagem que faria à Europa. Ele iria a 2 países europeus, Portugal e Espanha, numa tentativa de angariar ainda mais apoio por parte da União Europeia. Teve que cancelar essa viagem. Comando militar ucraniano informou que recuo é parte da tática defensiva em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. O presidente ucraniano prometeu reforçar o fronte. Vamos entender aqui, ó. Oleksiy Kharkivsky, chefe da polícia em Volvychansk, que é uma pequena cidade no norte, perto da fronteira com a Rússia, confirmou na quarta que forças russas tomaram posições em várias ruas da aldeia. Combates ativos estão em curso e a situação é extremamente difícil, disse em um vídeo publicado no Facebook, no qual se ouviam tiros ao fundo. Em meio a fortes bombardeios desde sexta-feira, quase todos os residentes de Volvychansk, que tinha uma população antes da guerra de 17 mil pessoas, fugiram, disseram autoridades locais. E aí é importante entendermos o seguinte, pessoal. Esse avanço russo no norte, ele não tem apenas como objetivo abrir uma nova frente de batalha e permitir aos russos controlar mais um território na Ucrânia. Mas a ideia também é desviar o foco das forças de defesa da Ucrânia. Olha só, alguns analistas acreditam que, com a ofensiva no Nordeste, a Rússia tenta forçar a Ucrânia a desviar tropas de outras áreas da linha de frente, particularmente do leste, região de Donetsk, onde a Rússia também avança, para assim defender as novas áreas sob pressão. Ou seja, a ideia é dividir também as forças de defesa da Ucrânia, porque uma vez divididas, essas forças que já estão fragilizadas ficam ainda mais frágeis, facilitando assim, ao menos teoricamente, esse avanço da Rússia nessas duas frentes, tanto no norte como também a leste. Para ficar melhor o seu entendimento, vamos para o mapa, ó. Essa nova frente de avanço russo está aqui, ó, na região norte ou nordeste da Ucrânia, próxima à região de Kharkiv. Kharkiv é uma região e é também o nome de uma cidade, tá? Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia. E aí olha só como tem se dado esse avanço russo. Aqui, ó, nessas diferentes tonalidades de rosa, as áreas sobre as quais as tropas russas conseguiram avançar até esse mês, até meados aqui de maio. E aí você nota, ó, cidades ou vilarejos como Zeleny, Ibitsk e Volvychansk já estão praticamente sob controle dos russos. E aí a expectativa ou o temor dos ucranianos é que o objetivo da Rússia seja chegar até aqui, ó, até Kharkiv, que, como eu disse em instantes, é a segunda maior cidade ucraniana, tem um peso econômico para o país muito grandioso e uma conquista por parte da Rússia seria aí um simbolismo muito importante. Então, pessoal, definitivamente a Ucrânia não vive o melhor dos seus dias na guerra contra a Rússia. Por mais que os Estados Unidos há algumas semanas tenha liberado um pacote bilionário de ajuda financeira e militar para os ucranianos, essa ajuda parece ainda não ter chegado, pelo menos não ainda a ponto de trazer algum tipo de refrigério, algum tipo de fortalecimento dessas forças de defesa ucraniana, que aparentemente não estão conseguindo impor muita resistência aos russos. E aí, até em função disso, até em função dessa fragilidade da Ucrânia, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, esse moço à direita, ele fez essa semana uma visita surpresa à Ucrânia e, entre outras coisas, anunciou isso aqui, ó. Estados Unidos liberam a Ucrânia para atacar Rússia com armas americanas. Em entrevista coletiva na capital ucraniana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que não encoraja ataques fora da Ucrânia, mas que, em última instância, Kiev, ou seja, a Ucrânia, tem de tomar decisões por conta própria sobre como vai conduzir esta guerra e sobre como vai utilizar esses armamentos fornecidos aí pelos Estados Unidos.
Até aqui, o presidente Biden proibia expressamente tal uso, tal emprego, temendo que ele pudesse disparar uma terceira guerra mundial. Ou seja, os Estados Unidos não autorizavam a Ucrânia a utilizar suas armas, as armas americanas, em ataques diretos contra a Rússia, porque a Rússia já havia dito antes que caso essas armas fossem usadas diretamente contra o seu território, isso seria entendido pelos russos como uma declaração de guerra desses outros países que forneceram armas. Então daí a resistência, pelo menos até aqui, da autorização por parte, nesse caso dos Estados Unidos, do uso dessas armas diretamente pela Ucrânia contra a Rússia. Continuando o texto, os ataques ucranianos contra o sul russo, por hora, são feitos com armamento doméstico, ou seja, apenas com armamento ucraniano. O tom de Blinken sugere que ele esteja testando a reação do Kremlin. E aqui eu chamo a atenção para o seguinte, pessoal, volta aqui na frase do Blinken, Kiev tem de tomar decisões por conta própria sobre como vai conduzir esta guerra. Ou seja, qual foi a impressão que eu tive? Você pode até discordar de mim, tá? Mas o que os Estados Unidos estão fazendo é mais ou menos o seguinte: Ucrânia, se você quiser usar essas armas diretamente contra a Rússia, vai lá e usa. Só que nós, Estados Unidos, não nos responsabilizamos. Usa aí, vê o que dá, vê como que a Rússia vai reagir. Mas aí, a responsabilidade é sua. Então eu fiquei meio que com essa impressão. É como se os Estados Unidos, nesse caso especificamente, utilizasse a Ucrânia meio que como uma cobaia, né? Não, vai lá, usa, vamos ver o que dá. E se der muito ruim, você fez isso por conta própria, né? Nós não te encorajamos a fazer isso. Então eu fiquei com essa impressão, mas me conta aí nos comentários o que você pensa. Essa frase, essa autorização aí agora dada pelos Estados Unidos, poderá gerar uma escalada por parte de Putin, que sempre colocou a situação, ou seja, essa possibilidade de uso de armas diretamente contra o seu território, como uma linha vermelha na guerra que iniciou em 2022. Então vamos acompanhar aí para ver se de fato a Ucrânia vai utilizar essas armas em ataques diretos contra a Rússia e não apenas na defesa do seu território, e ver como que o Putin vai reagir. Falando em Putin, ontem inclusive ele desembarcou na China. E aí mais uma vez fica evidente toda a proximidade entre Rússia e China, não apenas em termos econômicos e geopolíticos, mas também no apoio velado que a China tem dado aos russos na guerra contra a Ucrânia. Putin chega à China enquanto tropas russas avançam na Ucrânia. A viagem visa estreitar laços com o líder chinês Xi Jinping, ao mesmo tempo em que a guerra entra em uma nova fase. Putin disse que os líderes visam fortalecer a coordenação da política externa e aprofundar a aliança na indústria de alta tecnologia, além de usos pacíficos da energia nuclear, inteligência artificial, energia renovável e outros setores de inovação. Pequim nunca condenou a invasão da Rússia, mas afirma neutralidade no conflito e pediu negociações de paz que levem em conta posições de ambos os lados. Então você já sacou a ideia, o posicionamento aí da China. Oficialmente, a China não tem dado apoio à Rússia. Porém, na prática, ali por debaixo dos panos, sabemos que o apoio chinês aos russos tem sido fundamental. Olha só, o líder chinês sofre atualmente uma pressão crescente de Estados Unidos e Europa para garantir que as exportações da China, na forma de bens como máquinas, drones e motores, não estejam sustentando o esforço de guerra da Rússia. Então, o que se sabe? É claro para todos que nos últimos 2 anos, as relações comerciais entre China e Rússia aumentaram substancialmente. A China tem exportado, como diz o texto aqui, máquinas, drones, motores, matéria-prima de um modo geral, que tem sustentado a indústria de guerra da Rússia, e por sua vez, a Rússia aumentou substancialmente as exportações de petróleo para a China. A China, inclusive, é hoje o maior comprador do petróleo russo, o que ajuda nessa sustentação econômica da Rússia, que vive numa economia de guerra há mais de 2 anos. Beleza isso aí? Além disso, não poderia deixar de comentar também sobre o atentado sofrido ontem, quarta-feira, pelo primeiro-ministro da Eslováquia. Tá aqui a manchete, O premier da Eslováquia sofre atentado e é baleado. Ele está fora de perigo. Robert Fico foi alvo de ataque a tiros durante compromisso oficial em Handlova. E aí eu lembro o seguinte, pessoal, a Eslováquia é um país do leste europeu, é um país que inclusive surgiu ali no desmembramento, após o colapso da União Soviética.
não chegou a ser parte da União Soviética, mas estava ali sob a alça de influência dos soviéticos, quando a Eslováquia ainda era um país junto com a República Tcheca, formava a Tchecoslováquia. E aí esse moço em especial, Robert Fico, ele está no terceiro mandato como primeiro-ministro. Ele já tinha ocupado o cargo em 2 oportunidades, lá no começo dos anos 2000, e agora em 2023, em outubro, recentemente ele voltou ao poder. E aí o governo dele tem sido pautado, entre outras coisas, por uma proximidade com Vladimir Putin e críticas à Ucrânia. Inclusive, ele tem se negado a fornecer apoio militar à Ucrânia, ainda que a Eslováquia seja membro da OTAN, viu? Dá uma olhada aqui, ó. Seu atual mandato tem sido marcado por uma oposição a dar apoio militar à Ucrânia, por sua admiração a Vladimir Putin e um flerte com posturas de Viktor Orbán na Hungria. Viktor Orbán, que é um líder autoritário da Hungria, né? Grande aliado também de Vladimir Putin. Essas posturas dele, então, dão o tom de seu retorno ao poder, gerando preocupação entre líderes europeus. Então, por mais que a Eslováquia seja membro da OTAN e membro também da União Europeia, o posicionamento político de Robert Fico, ele destoa da maioria dos países europeus. Ele tem uma proximidade maior com Putin e uma menor afinidade com o Ocidente europeu. Então, é cedo para afirmarmos categoricamente, mas tudo indica aí que esse ataque tenha sido cometido por alguém, algum radical, que discorda dessa postura política de Robert Fico. Mas aí a gente vai acompanhando aí para ver o desenrolar também dessa história, desse caso aí. Beleza, meu povo? Espero que você tenha entendido e gostado demais desse vídeo. Se sim, deixa aí o like, se não, deixa o dislike, comenta, apoie financeiramente o canal, dados da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo e te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!